O Diabo de Cada Dia é um filme americano dirigido por Antônio Campos, baseado no romance de mesmo nome que saiu em 2011. Ele tem no seu elenco Tom Holland, Robert Pattinson, o Bill Skarsgård, Hayley Bennett, Jason Clarke, enfim, muita gente grande, e ele estreou na Netflix no dia 16 de setembro de 2020. Na parte rural de pequenas cidades nos estados de Ohio e West Virginia, acompanhamos as histórias de diferentes personagens, suas relações com a fé, suas relações com a sociedade, e vemos suas histórias se cruzarem. O quão influente é o meio em que nós crescemos na pessoa que nós vamos nos tornar? O quanto eventos na vida de alguém vão influenciar essa pessoa ao ponto de isso definir um traço muito importante de como ela cria os seus filhos. Como cada um de nós se comporta, se dedica de forma diferente ou não a Deus e a nossa fé. Todas essas perguntas estão presentes aqui em O Diabo de Cada Dia, e esse é um filme que eu achei difícil vir e comentar, porque ele pega muitos elementos da linguagem literária e transcreve diretamente para o cinema, como a presença de um narrador observador que irá nos falar os sentimentos de personagens, informações exclusivas para o espectador, de elementos futuros, de elementos passados, de como os personagens vão agir antes que eles atuem, o que acaba sendo um pouco estranho, porque no livro você tem a descrição da ação, ela acontece uma única vez, descrita pelo seu narrador. Já no filme, ela acontece visualmente e é verbalizada pelo narrador, o que é meio confuso. Por um lado, a narração funciona muito bem quando ela quer contextualizar ações de alguns personagens, ela faz com que o espectador comece a elaborar teorias, estabelecer conexões que virão a acontecer, ou até mesmo não, são coisas da nossa imaginação. Mas acontece que às vezes ela acaba sendo inconveniente, ela quebra o impacto que a cena poderia ter, ela não combina com a cena e ela acaba te tirando do filme. Foi o que aconteceu comigo. Aparecia a narração e eu dava uma travada porque tinha algo de errado ali. Para mim, a narração foi uma escolha meio infeliz da direção. E a grande ideia do filme, ao meu ver, é mostrar como essas pessoas nesse filme vão se relacionar com a sua fé, que por ser muito exacerbada ou até mesmo distorcida, deturpam aquilo que seria a mensagem de Deus e partem para caminhos violentos, utilizam de seu poder dentro de uma instituição para conseguir aquilo que elas querem, ou que até de forma inconsciente acabam fazendo com que isso afete as pessoas ao seu redor. É como se essas pessoas, apesar de sua grande fé, fossem humanas e acabassem caindo nas tentações do diabo que está no título, que seriam os pecados que nós humanos vamos acabar cometendo. Claro que nem todos os personagens estão sobre essa mesma premissa da relação com a fé, mas isso é um tema central no filme, e isso me leva ao meu grande problema com O Diabo de Cada Dia. É o fato de que, salvo por alguns personagens, parece que eles não têm atenção nenhuma em relação às suas motivações, seus desejos, seus interesses, como eles saem de um ponto A na história para um ponto B, que é quando eles vão cruzar o caminho com outro personagem. Nada disso parece muito explícito. Provavelmente tem isso no livro, o que faz com que isso seja uma adaptação ruim, porque se ela depende do que acontece no livro, ela fracassou como um filme, como uma adaptação. De certa forma, é como se fosse mais importante que os personagens se cruzem do que por que isso aconteceu, por que eles chegaram ali, quais escolhas nas vidas desses personagens os levaram para esse momento. Então é meio caótico, o roteiro e a direção, consequentemente, meio que precisam amarrar tudo de forma que no final das contas tudo converja para o mesmo ponto, o que para mim foi extremamente problemático. Mas isso não acontece com o Arvin, que é o nosso personagem principal, interpretado pelo Tom Holland. E diga-se de passagem, foi uma performance que me surpreendeu bastante, eu gostei dele no papel. Ele não só é muito bem desenvolvido, ele não só é um personagem complexo, ele recebe o devido desenvolvimento, como ele também encapsula perfeitamente todas as temáticas que eu mencionei anteriormente. Até que ponto o pai dele ter sido um veterano de guerra, que resolvia as coisas no braço, afetou a criação de seu filho? Ou a forma como ele ficou louco na fé e acabou fazendo tudo o que ele fez durante o filme influenciou na criação do seu filho Arvin. O fato dele crescer em um ambiente meio hostil, no qual a violência era muitas vezes a resposta, resulta em ele sempre utilizar a violência como resposta? Será que isso também vai fazer com que as escolhas dele, que vêm depois do final da projeção, mas ficam bem
subentendidas, para não dizer explícitas, também não são um fruto disso? E esteticamente, por exemplo, o filme vai ter uma abordagem muito mais formalista, mais clássica, no que diz respeito, por exemplo, à fotografia. Foi uma coisa que me chamou a atenção, eu vou usar como exemplo. Quando o Willard, que é o personagem do Bill Skarsgård, conhece a Charlotte, que viria a ser a sua esposa posteriormente na narrativa, você tem um diálogo em plano e contraplano, como é 90% dos diálogos em cinema. Acontece que eles estão a uma distância X, quando nós estamos no ponto de vista dela, ele está muito mais próximo do que quando nós estamos vendo o ponto de vista dele olhando para ela. Ela fica muito mais distante no ponto de vista dele do que ele no ponto de vista dela. Ou seja, é como se ela o enxergasse de forma muito mais próxima. É como se ela já estivesse se abrindo para a possibilidade de conhecê-lo. E quando ele decide engajar numa conversa com ela, ele decide se abrir para continuar a conversa com ela, que ela começou, ele se aproxima fisicamente, consequentemente a câmera vai acompanhar. Isso é presente na maior parte do filme, especialmente nesse primeiro ato, que mostra a história do Willard, e aí quando ele vai ter o filho, que é o Arvin, que vai ser o protagonista, no meu ver. E um outro exemplo é, novamente com a fotografia, é quando o Roy Lafferty, que é interpretado pelo Harry Melling, inclusive, eu falei muito mal dele na minha crítica do Old Guard, vai ter no card aqui, ele tá muito bem, o que corrobora com a minha teoria de que o Old Guard é muito mal dirigido em relação ao tom e os atores. Mas enfim, ele tem um sermão, e o sermão é caótico, ele pega um monte de aranha, joga na cara, é uma coisa catártica, fora da realidade, entre aspas, que destrói o padrão. Você tem uma câmera na mão, sacudindo, ao invés de uma câmera estática, como na maior parte do longa. Então ele segue essa abordagem bem clara de esses pequenos elementos contarem a história por si só. No final das contas, The Devil All the Time, ou O Diabo de Cada Dia, acaba sendo um filme extremamente cansativo, caótico, porque a montagem não consegue unir todas as linhas do tempo, todas as linhas narrativas, de forma que o filme converja de forma natural e que faça sentido. Os personagens não têm desenvolvimento, com exceção de algum outro. E, como eu falei antes, parece que é mais importante que o espectador veja, uau, nossa, essas histórias estão conectadas, do que uma preocupação com a história no geral. Não a do nosso protagonista, que ele recebeu atenção. O resto que recebe muito tempo de tela pra quase nada. Mas então é isso, você já conhecia o filme, já assistiu, gostou, não gostou, concorda comigo, discorda de mim, deixe sua opinião aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre cinema, críticas, recomendações, vídeos, ensaios, eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais que estão na descrição e vão aparecer aqui em seguida na tela. Muito obrigado, até a próxima e falou!